Olá, um grande dia para você que nos acompanha, nos assiste em todas as manhãs de sábado, neste programa que tem feito a diferença em tantas vidas, em tantas famílias, e hoje com certeza não vai ser diferente. Por isso eu quero encorajar você a nos acompanhar até o final, porque o pastor Flávio ministrou uma mensagem que com certeza vai trazer alegria, paz e esperança ao seu coração. Fique conosco até o final, está no ar mais um programa Toque de Esperança. Seu próprio filho, isso prova o quanto me amou. Sei que em todo tempo eu não estou só, com Deus sou vencedor. Ele mesmo me chamou de filho. Posso desfrutar do seu amor, esse amor que lança fora o medo. Em Deus sou vencedor. Nem morte, vida, anjos, nem principados, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir. Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim, quem me resistirá? Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim. Posso desfrutar do seu amor, esse amor que lança fora o medo. Em Deus sou vencedor. Nem morte, vida, anjos, presente ou por vir, fome, perigo ou espada vão me atingir. Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim, quem me resistirá? Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim, nele eu vou confiar. Se você sabe, cante. Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por quem me resistirá. Vou prosseguir, vou avançar. Nele eu vou confiar, vou confiar. Aleluia. Os que confiam no Senhor se renovarão dia após dia. E se você crê, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o salmista assim escreve: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é um texto que fala de começar de novo. Começar quando até então tudo havia dado errado. É um texto que foi escrito e cantado, porque esse não é um texto, como a maioria dos salmos, não era lido apenas, ele era cantado. Eu não sei qual era a melodia, eu não sei qual era o ritmo, mas cantava-se este salmo. Um salmo que falava de um período onde o povo vivia o livramento de um longo exílio, cerca de 70 anos. Aonde eles estavam cativos na Babilônia. E através do rei Ciro, rei da Pérsia, eles são liberados a voltar a Jerusalém. Esse texto fala sobre a bondade de Deus, sobre a maneira como Deus age na vida daqueles que, independente daquilo que aconteceu ontem, em Cristo, tem o privilégio, a oportunidade de experimentar coisas novas. É um texto que retrata, talvez de uma forma bem resumida, qual é a proposta do Evangelho. Boas novas. De que aquele que estava perdido, aquele que estava ferido, aquele que estava escravo, experimenta aquilo que Jesus vem oferecer. Vem trazer libertação, vem trazer cura, mas acima de tudo vem trazer nova vida, salvação. Não só das coisas do presente, mas também do porvir. Esse salmo, ele fala de um momento onde Deus faz as coisas, porque é importante você ter essa percepção de quando Deus muda as coisas. Ele começa falando de tempo, e eu espero que você tenha notado isso, porque o texto diz quando, é assim que começa ou não? Quando. Eu gosto dessa maneira como o autor escreve esse salmo, porque ele fala de tempo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de lamentar, há tempo de murmurar, mas há tempo de se alegrar. Há um tempo em que Deus muda tudo. Há um tempo em que, expostos ao Evangelho e alcançados pela graça do Senhor na pessoa de Cristo Jesus, há uma mudança na nossa vida. Eu não sei quantos aqui podem precisar, pelo menos o mais próximo possível, o período onde tudo mudou na sua vida. Onde você antes estava perdido, cego, pecador, escravo de um vício, escravo do pecado, e Deus mudou tudo. O texto começa falando quando? Quando? Eu creio que Deus tem um propósito estabelecido para a vida de cada um de nós aqui, de mudar as coisas. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que apenas Deus tem o poder de mudar a realidade da sua vida. É quando o Senhor, não é a economia, não é o governo. Tem muita gente, e domingo passado eu fiquei até assim meio que estupefato, porque gente que deixou de vir na igreja para ver resultado de eleição. Esquisito. E eu disse isso terça-feira, quando pregava na central, muita gente preocupada, pastor, o governo do país. Meu irmão, Isaías capítulo 9 diz o seguinte, que um filho se nos deu, um menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros. O governo não está na mão de fulano de partido, o governo da minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. É Ele que precisa assumir o controle. Tem gente que fica esperando uma situação econômica mudar. Meu irmão, tudo muda quando Deus entra na história da sua vida. Todos nós precisamos ter, assim como a história é dividida entre antes e depois de Cristo, todo mundo aqui precisa ter um momento na sua vida, antes e depois de Jesus. Quando Jesus nasceu, não na história, mas quando Ele nasceu no seu coração. Quando Ele fez ali morada, quando Ele mudou a realidade da sua vida, o texto diz, quando o Senhor, o tempo onde Deus começa a agir.
E esse salmo fala exatamente de um novo tempo, um novo começo, exatamente porque Deus entrou no enredo. O script que até então escrito não tinha espaço nenhum para Deus, agora Deus desenvolve o papel principal dessa história. E o texto diz que quando o Senhor começa a mudar as coisas, ele diz, restaura. O papel de restaurar, de pegar aquilo que está estragado, aquilo que está jogado de lado, aquilo que ninguém dá mais valor, e nas mãos de um grande artesão, o artesão da própria vida, Deus põe a mão e começa então a fazer algo que até então você julgava impossível de acontecer. Eu fico impressionado ao ouvir testemunhos de pessoas que viviam escravas de uma situação, do pecado, das suas opções lá atrás, e hoje vivem algo novo da parte de Deus. E eu posso, com certeza, afirmar isso, que nem nos seus melhores sonhos você podia imaginar aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Gente que chegou achando que não tinha mais jeito, que não tinha saída, que o casamento estava acabado, que os filhos nunca mais iam voltar para Cristo e que a empresa nunca mais ia recuperar, e você coloca aí dentro do contexto e do cenário em que você experimentou a graça de Deus na sua vida, ou você se sentia condenado pelo pecado, pelas suas próprias atitudes insanas para com a própria vida, e Deus começa a restaurar e pôr a mão. É interessante ver quando Deus põe a mão na vida de alguém. Não tem nada mais lindo do que ver o grande escultor Jesus Cristo formar algo novo na vida de alguém. É lindo você testemunhar. E nós falávamos aqui que lindo é ver algumas pessoas que têm sido transformadas pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, pela misericórdia que emana do trono da graça, transformadas. O texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte. Sorte aqui não é no sentido de azar ou sorte, mas é destino. Quando o Senhor restaura o destino, porque todos nós aqui fomos criados para um objetivo, viver eternamente com o Senhor. Mas o pecado nos tirou do rumo. O pecado tirou o nosso destino central da rota, e nós mudamos de rota. Nós perdemos a rota. Nós estamos indo em direção contrária à vontade de Deus, e aí Deus entra em cena e restaura o destino de Sião. Um povo cativo, e a gente precisa voltar a falar do contexto histórico, e eles viviam no cativeiro, fruto da desobediência, da idolatria, de não estarem honrando a Deus, e tudo isso leva a uma situação de miséria, de desgraça, de escravidão, e aí Deus vai e resgata. Meu querido, hoje à noite, saiba com o seu coração e creia com toda a sua alma de que há um desejo da parte do Senhor de resgatar a sua vida, de mudar a tua história. E é por isso que a gente começou esse trabalho 6 anos atrás, para dizer a esperança para o ferido, a esperança para o perdido. Basta com que Deus entre na sua vida e Ele vai começar a restaurar o seu destino. Você que achou que não tinha mais jeito, Deus vai colocar você na rota certa de novo, no caminho que é Jesus, que te conduz à vida eterna. É assim que começa o Salmo. O Salmo fala sobre o que ele produz. E é interessante notar aquilo que acontece na vida de alguém que é exposto à graça e à misericórdia de Deus. O texto diz que, imediatamente, no verso de número 2, a boca do povo se encheu de riso. Bem, se ela se encheu de riso, é porque antes não havia motivo para sorrir. Não havia motivo para sorrir. Como é que você vai sorrir vivendo as consequências do pecado? A escravidão que ele produz, a amargura que é produzida na alma, viver longe da terra natal, viver longe do favor e da promessa de Deus. Mas quando Deus entra em cena, olha o que começa a acontecer no versículo 2. A boca começa a se encher de riso. Deus começa a pôr um sorriso no rosto das pessoas. É por isso que ele libera essa palavra a Israel, ainda em Jeremias, quando ele diz, retenha a sua voz de choro, enxuga as suas lágrimas, porque há esperança para o seu futuro. Quando Deus entra em cena, ele diz, pode parar de chorar, eu vim pôr um sorriso no seu rosto agora, porque o que o Evangelho produz é isso, é a tristeza, é a carranca produzida pelo pecado.
Deus arranca e coloca um sorriso novo nos seus lábios. Não é um sorrisinho de canto de boca, é aquela gargalhada que, se você pudesse, você gritava a plenos pulmões, alegria quase que impossível de ser contida. O salmista diz: a nossa boca se encheu de riso. Isso quer dizer inúmeras razões para a gente sorrir. É isso que Jesus faz na vida de todo aquele que vem até Ele. Ele coloca 1001 razões, é melhor do que Bombril. Ele coloca 1001 razões para você sorrir. E, meu querido, basta você agora trazer à sua memória tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Que maravilhoso é poder ver aquilo que Deus tem feito e poder dizer: Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Eu tenho inúmeras razões para dizer que eu sou feliz com Jesus. O texto diz que essa mudança produz uma realidade clara na nossa vida, porque não só muda a expressão do nosso rosto, mas diz que os nossos lábios se convertem em lábios de celebração e júbilo a Deus. Veja só o que ele diz, versículo 2 diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando você experimenta essa mudança produzida pela pessoa de Jesus Cristo, você deixa de reclamar e você passa a adorar. Olha que coisa boa, é por isso que a gente estava aqui, o coral maravilhoso, eu fiquei ali, gravei, chorei, fiz de tudo. Foi bênção. Me alegrar em ver o que Deus tem feito. Meus irmãos, que maravilha essa proposta que o Evangelho nos apresenta, de que você tem a oportunidade de começar tudo de novo, não mais agora carrancudo, reclamando, só reclamando da vida, reclama de tudo, reclama do cachorro, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama de tudo. Não, quando Deus entra, um sorriso entra no rosto e os nossos lábios se enchem de júbilo. Ah, Tu és bom, Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. É isso que Jesus faz na vida daquele que experimenta a graça oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Muda tudo, começa tudo diferente. E você começa a experimentar a ação de Deus na sua vida, não só do ponto de vista interno, espiritualmente falando, mas também externo. Porque olha o que se dizia a respeito deles: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Porque o único capaz de fazer coisas grandes é um Deus grande. Tem gente querendo: eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo outro. Meus irmãos, só um Deus grande pode fazer as coisas grandes que você tem esperado acontecer. E é algo tão real, tão claro, porque o texto diz que as nações, se dizia, todo mundo consegue perceber quando Deus está na vida de alguém. É impossível você esconder dos seus vizinhos quando Jesus está na sua casa. Assim como é impossível esconder dos seus vizinhos quando Ele não está. O ambiente é diferente. A música é diferente. As palavras trocadas dentro das quatro paredes da sua casa são diferentes. Mas quando Deus entra, tudo muda. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu não sei quantos conseguiram notar, mas o texto fala sobre a conjugação da ação de Deus no passado, no presente e no futuro. Porque é isso que Deus faz. Deus não só age no ontem, no hoje, mas Ele age no amanhã. O texto diz assim, no versículo 2, a nossa boca se encheu. Aí no versículo 3 ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha que coisa linda, andar com Jesus é garantia de alegria no passado, no presente e no futuro. Porque ele termina o salmo dizendo o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, vai voltar trazendo. Olha que coisa linda, quando você tem uma experiência com Cristo, quando você experimenta esse Deus que muda e restaura e faz nova todas as coisas, você vai ver Ele agindo no seu ontem, no seu hoje, e o seu amanhã vai estar garantido, porque quem tem Jesus na vida não precisa se preocupar quanto ao dia de amanhã.
o melhor da parte do Senhor já está sendo reservado para a sua vida. O Salmo 126 é um dos salmos que falam exatamente desse projeto de Deus de fazer tudo novo, de transformar situações. O clamor desse povo, dessa pessoa dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Tanta gente pedindo e clamando para que Deus mude a sua sorte. Restaure talvez um sonho, um projeto. Restaure até mesmo a alegria que você um dia antes tinha. Há um Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Aquilo que o pecado produziu, porque o homem foi criado para viver na presença de Deus. A obra original é essa: o homem na intimidade e na comunhão com Deus. Mas o pecado surrou, estragou, criou separação entre Deus e o homem. E aí vem Jesus, entra na história e põe a mão e transforma aquilo que parecia já sem condições de ser aproveitado novamente. Quando Jesus põe a mão, Ele faz tudo novo. Ele põe a mão e restaura todas as coisas. O autor fala sobre essa grande ação de Deus, porque ele se refere ao Negueb. O Negueb é uma região árida da Palestina, que principalmente durante o verão é tão quente, mas tão quente, não chove, é tipo São Paulo, mais ou menos. Está quase igual ao Negueb. Estão dizendo, inclusive, há uma moção popular para mudar o nome do estado de São Paulo para o estado do Negueb. Seco, árido, não chove, mas há uma estação, no início da primavera, em que chuvas torrenciais enchem um vale árido de água saudável, e aquilo que parecia sem vida começa a produzir nova vida. Ao invés de receber uma água da chuva, o salmista diz que há um rio que desce do trono de Deus, que quando ele passa na aridez da vida de qualquer pessoa, ele transforma o mais seco e árido de todos os desertos espirituais num tempo novo de vida, de coisas novas. É por isso que ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ah, querido, há um agir de Deus que muda tudo. Ele termina se referindo ao processo do arrependimento, porque tem muita gente que pega esse capítulo 126, no verso número 5, e faz uma aplicação que, na minha opinião, ela não é tão fiel àquilo que o texto se refere. Ele diz: aqueles, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está falando sobre lágrimas de arrependimento. Não é lágrima dizendo: não, pastor, eu estou sendo fiel, mas nada acontece. Não, isso é outra coisa. O que ele está falando é o seguinte: durante os 70 anos de cativeiro, um povo orava e reconhecia que estava errado. Querido, as lágrimas produzidas pelo arrependimento do pecado vão produzir um sorriso novo no teu rosto. O que Deus espera de você é simplesmente que você confesse o teu pecado e chore na presença, dizendo: Senhor, eu tenho andado longe de Ti. Eu tenho andado errante pelo caminho. Os que com lágrimas semeiam vão ceifar com júbilo. Todo coração contrito que confessa o pecado recebe graça, favor e perdão da parte de Deus. O salmista termina, e eu estou encerrando junto com o texto, que nós vamos ainda participar da mesa do Senhor. Ele diz que quem sai andando e chorando, sai andando e chorando, Deus, muda a minha história. Deus, restaura o meu casamento. Deus, salva a minha família. Deus, muda a minha sorte. Diz que você vai voltar diferente, porque todo mundo que vai para a presença de Deus contrito e quebrantado, volta diferente. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho tem um desejo a ser realizado na sua vida. Jesus disse que Ele veio
buscar o que estava perdido. Longe de Deus, não há nenhuma expectativa de vida plena. Não há. Não existe. Mas quando você entra no quando de Deus, quando você reconhece o seu pecado, quando você confessa a sua culpa, você recebe da parte do Senhor favor, perdão, misericórdia. Assim chegamos ao final desta mensagem e eu tenho certeza que Deus falou com você. Deus tem novos começos, um novo começo para a sua vida, para a sua família e para a sua história. E eu quero, antes de encerrar o programa de hoje, fazer um convite muito especial para você. Nós estamos nesse mês de novembro comemorando, celebrando 6 anos de existência da Comunidade da Esperança em Campinas. E amanhã estará aqui conosco às 18h30 Luiz Arcanjo, integrante do Ministério Trazendo a Arca, e vai ser um tempo muito especial, muito maravilhoso, e eu quero junto com você aqui adorar a Deus com toda alegria no nosso coração. E eu também quero neste momento fazer uma oração por você e pela sua família. Vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, que privilégio, Deus, nessa manhã, poder falar contigo, poder ouvir verdades tão maravilhosas da Tua palavra, que traz paz ao nosso coração, nos encoraja e nos traz a confiança de que o Senhor sempre tem algo novo para a nossa vida, Deus. Que neste momento, nesta hora, essa palavra que foi ministrada venha de encontro ao coração dos Teus filhos, renovando a sua fé, renovando a sua esperança, renovando a sua alegria no Senhor. Mas eu também te peço, a Deus, que o Senhor supra as necessidades de cada um, ó Pai. Que o Senhor venha em favor dos teus filhos, atendendo o desejo do coração e renovando a alegria e a esperança em Ti. Ó Deus, eu abençoo a cada um destes que nos assiste agora, na autoridade do Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa e eu espero que mais uma vez Deus tenha abençoado a sua vida, abençoado o seu coração, através deste período, deste tempo, dessa meia hora que nós estivemos juntos aqui. Semana que vem estaremos no mesmo horário, nesta mesma emissora, em mais um programa Toque de Esperança. Até lá!